E aí, tudo bem com você? Mais uma vez é um prazer estar contigo no Caminhos da Consciência. Hoje eu trago para você um pouco sobre umas percepções que nós temos, e isso pode ser um pouco incômodo da gente ouvir, né? Ou de você ouvir eu dizendo isso para ti, sobre reclamar. Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, eu ganhei um livro chamado Pare de Reclamar e Foque nas Coisas Boas. Eu achei que aquilo realmente era um insulto para minha pessoa, porque eu nunca havia me visto como alguém que reclamava. Eu simplesmente dizia que certas coisas ali eu não aceitava, que certas coisas não deviam ser daquela maneira, de que a vida deveria funcionar de uma forma, que a sociedade tinha que ser de uma certa maneira. E para mim aquilo nunca foi uma reclamação, aquilo para mim foi simplesmente uma maneira de conduzir a minha vida, de brigar, lutar, por aquilo que eu achava que era certo. E quando eu comecei a ler esse livro, primeiramente, assim, o primeiro sentimento que me veio foi: "Deus me livre, vou ler um livro de autoajuda. A que ponto eu cheguei?". Mas, muito contrariado, eu peguei aquele livro e comecei a lê-lo, e para minha grande surpresa, ou para o meu total desgosto naquela época, naquele momento, ao abrir o livro, nas primeiras páginas dele, havia a apresentação do escritor e ele se dizia pastor. E eu pensei comigo, eu falei assim: "Caramba, gente, eu vou começar a ler um livro que não tem nada a ver comigo, de um pastor. Onde que eu tô me enfiando?". E aí eu, na reclamação, logicamente. E então eu abro a outra página do livro e havia ali uma citação de Buda. E eu fiquei olhando para aquilo e pensei: "Ué, um pastor falando sobre Buda? O que tem nesse negócio aqui?". E eu comecei a ler. E quando eu vou me adentrando ao livro, consumindo a leitura, que é muito leve, por sinal, e muito, 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 muito interessante. Confesso para você que depois de um tempo eu li aquele livro e falei, ele foi uma das coisas que mudaram algumas chaves na minha vida. E a ideia central do livro não é fazer você pensar positivo, tá? Não é que, eu vou parar de reclamar então e eu vou ser uma pessoa positiva. Até mesmo porque o pensamento positivo sem uma essência positiva interna, de nada muda. Não adianta nada eu estar internamente, vibrando em uma escassez e ficar pensando positivo de que: "Nossa, hoje eu vou ganhar dinheiro, hoje eu vou ganhar dinheiro, hoje eu vou ganhar dinheiro". Isso não vai acontecer. Eu preciso também estar numa vibração de que hoje eu vou ganhar dinheiro. É fácil para você falar isso, mas quando você está nessa situação, não, gente, não é fácil a gente falar de vibrar algo que nós estamos sentindo falta. E isso é um grande desafio, tanto para mim quanto para, eu acho que para todo mundo. Até para aquelas pessoas que vão bater no peito e dizer que não, isso é muito fácil para mim. Tá joia, pode ser para você. Para mim não é. E tá tudo bem. E quando eu digo que está tudo bem, isso é uma das coisas que esse livro ensina. Sim, está tudo bem. Eu não preciso mudar a tua percepção sobre a sua percepção. Essa percepção é tua. No livro, ele ensina, né, o ensinamento na base desse livro são três coisas. Você pode aceitar e seguir em frente, você pode simplesmente se afastar, ou você muda aquilo que já está dentro de você. Então, são essas três as maiores forças que esse livro nos traz. Em momento algum, ele também pede ou ensina a você, para que você se torne uma pessoa passiva, tá? Não é que você não vai reclamar com alguém e você vai deixar todo mundo deitar e rolar em cima de você. Não é essa a ideia central. É simplesmente, tá, aquilo que eu estou reclamando, eu posso mudar em mim, não na pessoa. Posso. Ok, então eu faço a mudança. Se isso não pode ser mudado, eu simplesmente aceito que isso não pode ser mudado, mas preciso estar em paz com esse aceitar, tá? Não é um aceitar e ficar remoendo aquela história por dentro.
Ou se você não pode mudar e você não consegue, né, aceitar, você se afasta. É simples, mas a gente vai levando as coisas de pra um lado que é muito interessante, tá. Então, a ideia central de todo esse conteúdo é mostrar para você que reclamar não resolve, ele apenas reforça um estado mental negativo. Então, se eu continuo dizendo, né, que ai, eu não prospero, eu não consigo fazer nada de certo na minha vida, eu vou dando razão para aquilo que eu tô falando, porque a gente, primeiramente, né, nós adoramos ter razão naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente é. Nós gostamos, todo mundo gosta de estar certo, né? Então, quando eu falo algo negativo para mim e eu reafirmo aquilo e aquilo acontece, eu estou certo naquilo que é errado. É como se a gente ficasse. Quando eu falo que eu vou ficar triste, eu fico feliz porque eu aceitei que eu estava triste. Você consegue entender o emaranhado de coisas doidas que a gente tem dentro de nós? E todos nós fazemos isso, tá? Todos nós reclamamos de uma maneira tão automática que a gente nem percebe, tá? Então, quando a gente vai reclamando, a gente vai treinando o cérebro para que ele foque naquele problema. Ele reforça as emoções negativas, como a frustração, como o vitimismo, como a impotência. E ele também contamina o ambiente onde a gente está, porque, venhamos e convenhamos, né? É chato a gente estar próximo de pessoas que estão sempre reclamando, que nunca nada tá bom, que nunca nada tá legal. E isso é realmente pesa, né? Quando a gente fala assim, nossa, vem aquela pessoa com aquela energia pesada, aquela energia que não é legal, que ela não é bacana. E esse cara defende, né? Will Bowen é o nome dele. Esse cara defende que nós temos 4 etapas quando a gente percebe esta reclamação. E depois eu posso fazer até um link com um outro conteúdo, né? Uma outra abordagem que é chamada autobiografia em 5 capítulos, tá? Então, meio que parece que as duas estão linkadas, falando sobre, tendo abordagens diferentes, mas na sua essência é praticamente a mesma coisa. Então, o primeiro passo que ele fala sobre o reclamar é a inconsciência. Eu nem percebo o quanto eu reclamo. Então, eu reclamo o tempo todo, eu acho que isso é normal. Como eu disse, né, no começo desse Caminhos da Consciência, que eu achava que aquilo era minha convicção de vida e era apenas reclamação. Eu culpo todo mundo, né? São as outras pessoas, é o mundo, é o mercado, é o cliente que não vem. Nunca a responsabilidade é minha. Num segundo passo, eu tomo a consciência de que eu estou reclamando. Então eu começo a perceber esta reclamação. Só que ainda eu não consigo parar. Eu reclamo, reclamo, percebo e continuo fazendo. Nós temos a terceira etapa, que seria a consciência mais o persistir neste erro. Então eu percebo a reclamação no momento que eu estou reclamando, mas eu ainda vou lá e reclamo, tá? E a quarta é a escolha consciente. Eu paro de reclamar e eu começo a substituir por ação, por aceitação ou pelo silêncio. E isso, gente, dá uma liberdade pra gente. A gente traz um controle para dentro da nossa vida que ele é absurdamente legal. Ele propõe também, no meio desse processo, um desafio de 21 dias sem reclamações. E para que você tenha uma ideia do que você vai começar a fazer, ele pede também para você se auxiliar neste processo. Nesse desafio de 21 dias, ele sugere que a gente utilize uma pulseira ou um anel. E a cada vez que nós percebemos que nós estamos reclamando, a gente simplesmente muda a pulseira de braço ou o anel do dedo. E a gente começa a fazer isso, porque eu vou abrir a porta do carro, eu me sento no banco e, nossa, que banco ruim! Reclamei, troco a pulseira de lado. Eu vou dar partida no carro, de repente um carro pode não pegar na primeira, aí você já olha pro carro e fala assim, vai começar? E eu já coloco mais uma vez esta pulseira pro outro lado do meu braço. E eu vou fazendo isso no meu dia a dia. E eu começo a perceber o quanto eu reclamo. E a cada dia que você passa sem reclamar, você vai pontando, né? Nesses seus 21 dias.
Existem pessoas que demoram meses, anos para conseguir passar 21 dias sem reclamar. Eu confesso para você que eu não consegui fazer o processo dos 21 dias. Se eu não me engano, eu cheguei até o 6º dia sem reclamar e depois eu tive que. E assim, quando você se pega reclamando, você volta para o zero. Não é que você, tá, então hoje eu perdi o dia, amanhã eu continuo do 5 que eu passei sem reclamar. Não, você volta para o zero. E, inclusive, no livro, dando um spoiler aqui do livro, o Will Bowen fala que ele estava 20 dias sem reclamar e que ele estava super contente que ele ia conseguir terminar esse desafio que ele mesmo havia se proposto. E no dia de um jantar, a esposa dele serve milho no meio da comida. E ele olha e ele fala assim: putz, mas eu não gosto de milho. Todo mundo olha para ele. Ele olha para o povo, né, sentado na mesa, e ele fala: eu acabei de reclamar, né? Todo mundo diz sim. E ele volta para o zero. Tá? Faltava um dia para ele conseguir bater os 21 dias e ele volta para o dia zero porque ele havia reclamado. Tá? Então, são coisas pequenas que eu posso dizer para você assim, que a gente não se percebe fazendo. Vou te dar um exemplo. Quando você encontra com alguma pessoa na rua, a primeira pessoa que você encontra durante seu dia, seja no estacionamento, seja no elevador do prédio, seja em algum momento onde você tem a sua primeira interação com alguém, você costuma dizer para a pessoa: nossa, você reparou como o dia tá bonito hoje? Hum, Normalmente a gente tem um pensamento que é: putz, tá calor não? Você viu como tá frio? Nossa, hoje tá chovendo, hoje vai ser difícil. Nossa, detesto o tempo nublado. Mas a gente nunca para olhar para a beleza que tá do nosso lado. A gente sempre tem uma reclamação. E uma coisa que ele fala nesse livro e que me pegou bonito foi: você consegue iniciar uma conversa sem reclamar? Porque é muito difícil, né, da gente trazer esta consciência de iniciar uma conversa com quem quer que seja sem que isso seja uma reclamação. É como se você estivesse na sua empresa e você olhasse para alguém ali do seu lado e a primeira coisa que você fala para o João que está do seu lado é: ô João, você viu só o bonitão lá? Quis dar uma de gostoso ontem, lá ele se lascou. Aí você olha pro outro lado e você fala: viu? Você viu que pediram pro cara ali fazer o café, ele falou que não ia fazer? Puta cara folgado, né? Tomar café ele quer tomar todo dia. E a gente começa a discutir sobre aquilo, né? Então existem ali algumas coisas que ele fala que quando a gente reclama, né, a gente vai perdendo essa nossa energia vital. Porque a gente perde essa energia vital na crítica, na reclamação, na fofoca, no leve trás, né? Naquelas coisas que nada vão mudar a nossa percepção em relação ao que acontece ao redor. Então a gente não deveria, né, ficar criticando tantas pessoas como a gente costuma fazer. Eu posso te dar um exemplo, né, de uma coisa que eu vivi, ah, não eu doente, mas eu fiz uma viagem uma vez e a pessoa que estava comigo na época, ela passou os 4, 5 dias da nossa viagem só reclamando de tudo o que acontecia ao redor. Eram os funcionários que não cortavam o limão do jeito que queria, era o copo de gelo que pediu 2 pedras de gelo e o cara mandou 3, era a funcionária que estava dentro do banheiro mexendo no celular. Então, assim, tudo ao redor tinha uma crítica, uma reclamação, uma fofoca. Quando voltamos para a cidade onde morávamos, ah, ela foi acometida por uma infecção que eu não lembro, nem lembro o que que era. Eu sei que ela ficou 5 dias jogada, 5 dias, perdão, ficou quase 15 dias ruim, mas é ruim, 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 ruim. E num dia eu cheguei do meu trabalho, né, eu trabalhava à noite, e eu fui tomar um banho, e embaixo do chuveiro, um irmão de luz veio, né, no meu ouvido e falou assim: limpe-a de maldições, vai ser bom pra ela. Eu falei: tá bom, né? Aí eu saí do chuveiro, sentei-me no sofá que eu tinha na casa onde eu residia, e eu fui lá até o Criador e pedi para que limpasse, né? Tirasse todas essas maldições, mal olhado, forma pensamento, forma sentimento. E me veio, né, esta mensagem que eu deveria passar. Então,
Uns 5 minutinhos depois, ela aparece perguntando se eu tinha feito alguma coisa, porque ela estava se sentindo melhor, né, eu até achei estranho, eu falei: "Nossa, cara, que legal, né, que legal que isso funcionou". Pedi para ela se assentar, eu falei: "Olha, eu preciso conversar contigo, né, me veio a mensagem aqui de que você precisa parar de reclamar de todas as pessoas que estão ao nosso redor, que não vão contribuir com nada na sua vida", né. E ali houve uma discussão, porque ela não aceitou que o que ela estava fazendo era reclamação, era crítica, era fofoca, e aquelas energias estavam, reverberando ali no corpo físico dela, trazendo aqueles desequilíbrios. Mas isso é aquela coisa que o livro acaba te ensinando. Eu posso mudar? Posso mudar a minha percepção. Então tá tudo bem. Continue fazendo o que você faz, né. Estou trazendo a aceitação. Sim, eu preciso aceitar que essa pessoa pensa dessa maneira. Não sou eu quem vai mudá-la. Se ela vai mudar em algum momento, isso é um processo dela, não é minha responsabilidade. E um terceiro, né, nesse contexto, foram os 3. Eu me afastei e eu fui embora, porque realmente não me faz sentido, né, continuar algo com o qual não vibra, não ressoa comigo. E então, esse é o grande ensinamento que esse livro nos traz, da gente poder começar a entender por que nós reclamamos, como que nós reclamamos, o que isso traz de efeito nocivo para a nossa vida e como que a gente pode mudar isso, né? Quais são as ferramentas que a gente tem para poder fazer essas mudanças, né? A primeira delas é entender esta inconsciência de que nós reclamamos sem perceber. Partimos para o segundo passo, que nós percebemos o quanto reclamamos e continuamos a reclamar. O terceiro, que é perceber quando se inicia a reclamação, mas ainda assim continuar reclamando. E o quarto é a escolha consciente. Eu posso então hoje sair, botar o pé para fora do meu apartamento e a primeira pessoa que eu encontro durante o meu dia, eu posso dizer para ela: "Você viu como o dia tá bonito hoje?" "Nossa, mas está chovendo." Sim, né, a chuva traz coisas boas para nós. Ela nutre a terra, de onde sai o nosso alimento. Eu nem preciso falar isso para ela, mas é um pensamento interno. Sabe aquele lance do vibrar? Que quando a gente não tô pensando positivo, que: "Ai, como a chuva é linda, maravilhosa, porque ela cai sobre os nossos solos, alimenta as plantinhas e" não, é simplesmente um estado vibratório interno. Porque sim, a chuva ela é essencial, ela é água. É ela quem vai fazer as nossas lavouras prosperarem, nos traz o alimento, ela diminui o nosso calor, ela traz diminui aquela poeira, né, que por vezes a gente tem dentro das nossas casas, que por um outro lado, né, que bom que nós temos móveis para poder limpar, é sinal que nós temos algo dentro da nossa casa. Então a gente começa a mudar a vibração do nosso interior e isso vai também se colocando para fora, no nosso exterior. E eu vou deixar esse desafio contigo, né, de passar 21 dias sem reclamar. Sendo que, né, vamos entender que não é porque eu estou deixando de reclamar que alguém vai chegar e fazer alguma coisa, por um exemplo, vai me desrespeitar na fila do supermercado. Aí quer dizer então que se alguém entrar na minha frente na fila do supermercado, eu tenho que ficar quieto porque eu não vou reclamar. Não. Você pode simplesmente chegar para a pessoa e falar assim: "Por favor, eu estava na sua frente, com licença." E você entra na frente dela. Porque é o correto, é o que a nossa o nosso conceito de civilização nos traz como convenção, por assim dizer. Se eu estou na fila, eu estou na sua frente ou estou atrás de você. Eu preciso respeitar esse acordo de convivência. Então não é: "Ai meu Deus, essa pessoa entrou na minha frente." Não, é simplesmente: "Viu, por favor, eu estava na sua frente, você pode ficar atrás de mim? Estou na frente da sua fila." Então é você poder ter esse controle e essa autonomia daquilo que aquilo acontece. Então não é ser passivo, não é entrar numa passividade porque eu não vou reclamar. Não, aí a gente começa a trazer um outro poder para dentro de nós, que é aquele poder de dizer aquilo que nós queremos com calma, com tranquilidade, sem explosões. Porque eu mudei dentro de mim a coisa do
eu vou reclamar e então eu vou botar isso para fora no mundo do jeito que eu quiser. Não, eu escolho fazer diferente, e fazer diferente, por vezes, é se afastar, é aceitar aquilo que aconteceu ou mudar o seu interior. E quando eu falo sobre o paralelo, né, com a biografia em 5 capítulos, que ela basicamente ela vai para esses 4, ela tem um elo, né, com esses 4, a gente pode criar um elo entre esses 4 passos que o Will Bowen nos propõe neste livro do Pare de Reclamar, que a biografia seria: eu ando por uma rua e caio num buraco, levo muito tempo para sair desse buraco. Eu ando pela mesma rua, caio de novo nesse buraco, demora um tempo para que eu saia. O terceiro passo é: eu ando pela rua, eu vejo o buraco e ainda caio dentro dele. Não acredito que estou aqui mais uma vez, mas é mais fácil de sair. No quarto passo, eu ando pela rua, eu vejo esse buraco e eu desvio dele. O quinto passo, eu ando por uma outra rua. E quando a gente traz essa rua para uma concepção terapêutica, eu poderia te perguntar: que rua é essa que você está caindo sempre nos buracos? E às vezes você ainda nem percebeu, ou que você percebeu e continua caindo porque a recompensa que você encontra nesse buraco é boa. É uma rua do relacionamento, a rua da prosperidade, a rua da saúde física. Qual é essa recompensa que você encontra nesse buraco que você insiste em se enfiar, em cair? Porque ele é bom, tá? Ele tem uma recompensa. É a mesma coisa assim de você come, por um exemplo, se você está passando por um processo de emagrecimento e a sua grande luta é com o doce. Então você come o doce porque ele é gostoso. Porque se ele fosse ruim, você não comeria. Então existe essa recompensa. Ah, eu caio nesse buraco porque lá dentro eu encontro um chocolatinho. Um chocolatinho, porque hoje eu tive um dia muito estressante, né? Todo mundo deitou e rolou em cima de mim, eu fui feita de capacho, as pessoas não me respeitam. Eu estou mais uma vez no vitimismo, eu estou mais uma vez na reclamação, estou culpando todos de maneira inconsciente. E aí a gente começa a entender estas ruas e estas reclamações que nós costumamos trazer para a nossa vida diária. Se você quiser trabalhar suas reclamações e suas ruas, eu me coloco à tua disposição. Só me encontrar no Instagram no eu.andrecastro ou pelo WhatsApp, o 11 97600 6792. Um grande abraço para você e até o próximo Caminhos da Consciência.